Olá, igreja, tudo bem com vocês? Vamos ler 2 versículos no livro de Isaías, capítulo 26. Vamos ler o versículo 3 e o 4, que diz assim: O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Confiem para sempre no Senhor, pois Ele, somente o Senhor, é a rocha eterna. Que você, querido, continue confiando no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, em quem nós podemos sentir segurança. Que você continue depositando a sua fé e a sua esperança em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Senhor de graça e de misericórdia, de amor, de bondade, queremos neste dia, ó Pai, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que cada irmão, ó Pai, que está assistindo esse vídeo, Senhor, continue depositando, ó Pai, em Ti a esperança, ó Pai, de dias melhores, a fé, Senhor, de que tudo vai ficar bem, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, e em Ti, ó Pai, nós estamos seguros. É o Senhor que tem cuidado de nós, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que não dorme, e que pede, Senhor, para que nós fiquemos tranquilos. Que a gente faça isso, ó Pai. Que a gente descanse nos Teus braços, Senhor. A cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos louvar ao Senhor. Que você agradeça ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que Ele tem feito. E mesmo quando os nossos lábios, o nosso coração não conseguem descrever tamanha gratidão, é o Senhor que sonda o seu coração. Que você declare com seus lábios o quanto você é grato a Ele por tudo que você tem. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor.
por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Que o Senhor, nesse dia, amado, receba o teu louvor, que você faça isso, sim, com verdade, de coração, em nome de Jesus. Amém. E que o nosso coração para sempre diga que queremos viver ao lado do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Demonstre ao Senhor o seu amor e a sua gratidão neste dia, louvando a Deus. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo, a minha alma então clama, tu és santo, contemplando teu nome, meus medos desaparecem, a tua glória se enche, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Deus. Meu coração pra sempre irá dizer: viverei para a tua glória. E se meu mundo um dia desabar, viverei para a tua glória. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo, a minha alma então clama, tu és santo, contemplando teu nome, meus medos desaparecem, a tua glória se enche, tu és santo, tu és santo. Diga ao Senhor: tu és santo, Deus. Meu coração pra sempre irá dizer: eu viverei para a tua glória. E se meu mundo um dia desabar, viverei para a tua glória. Viverei para a tua glória. Viveremos para sempre, Senhor, te adorando, louvando o teu nome, ó Pai. Mesmo que os nossos dias sejam difíceis, mesmo que passemos por provações, ó Pai, o nosso coração será sempre um coração contrito, ó Pai, um coração adorador, um coração que bendiz o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, amados, de poder compartilhar a mensagem do Senhor com vocês. Quero compartilhar hoje ainda a esperança. Um texto no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17, que diz assim: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva.
e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. Aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós. E Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esse texto é um texto muito conhecido, mas é um texto que vai nos ensinar que em Cristo ainda há esperança. Deixa eu orar com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, mais um privilégio que nós temos, ó Deus, de meditar a tua palavra, de entender o teu querer, de sermos consolados através dela, de sermos encorajados através dela. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos revele o teu querer, os teus ensinamentos para cada um de nós. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, eu quero começar com um testemunho. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de uma grande enfermidade que tem assolado o mundo. E eu quero começar com um testemunho justamente de alguém que passou por esse momento. Eu vi na televisão, no noticiário lá nos Estados Unidos, um testemunho de um jovem que ele estava no leito, no hospital, e ele se deparou numa situação que ele estava consciente ainda, mas já estava entubado, já estava cheio dos aparelhos, mas ele ainda estava consciente. E ele, naquele momento, ele disse que voltou a sua mente a Deus e falou com Deus através da sua mente. Ele pediu que Deus o visitasse. Ele pediu que Deus não permitisse a sua partida. Que Deus o visitasse e que enviasse um anjo, Deus manifestasse seu poder para que ele saísse daquele lugar, que ele queria glorificar a Deus, queria louvar a Deus ainda e queria testemunhar da graça de Deus. E aquele momento da sua oração, aquele momento do buscar de Deus, ou buscar em Deus o socorro, ele disse que era um local que não podia entrar muitos enfermeiros, era um local que não estava entrando muitos médicos, era um local que não podia entrar a não ser enfermeiro e médico, não podia entrar qualquer outra pessoa. Só que naquele momento ele não tinha ninguém no quarto. E ele disse que ele conseguindo ainda olhar, ele olhou para a porta, Deus enviou um faxineiro. Deus enviou uma pessoa que estava limpando o corredor. E aquela pessoa da porta, olhando para ele, falou para ele assim: olha, Deus vai te levantar daí. Deus vai te tirar daqui. E ele, ao ver aquilo, ao ouvir aquela palavra, depois ele ficou meditando. E naquele momento ele fez: Deus, se realmente foi o Senhor que mandou essa pessoa falar para mim, né, respondendo a minha petição, respondendo a minha oração, e Deus mandou essa pessoa que veio à porta e falou que eu levantaria daqui, se for o Senhor mesmo, Deus, me mostra um sinal. E esse jovem, ele depois de alguns dias, ao sair não era um coma induzido, ainda estava
estava consciente, ele saiu e não precisou mais usar aquele, né, o aparelho, e ele conseguiu mais uma vez falar com esse faxineiro. E ao falar com esse faxineiro, ele diz assim: olha, eu falei para Deus que precisaria de ouvir de Deus um sinal, ou ver de Deus um sinal, e você foi um sinal de Deus. Mas ele fez outro pedido a Deus para confirmar que era realmente que era Deus que tinha enviado. Ele diz assim: Deus, daqui a uns dias eu quero comer, eu quero ter o prazer de comer batata, salgadinho, eu quero comer algumas coisas, tal, e ele citou algumas coisas, inclusive o salgadinho. E ao passar de alguns dias depois, esse faxineiro apareceu no quarto e deixou uma sacola. E ao deixar a sacola, esse jovem, ele, nesse momento que o faxineiro passou, ele estava dormindo. E quando ele acordou, que viu aquela sacola que deixaram ali, ele viu que aquilo que ele tinha pedido a Deus estava dentro da sacola. E ao olhar pela janela do quarto que ele estava, ele viu o faxineiro lá embaixo dando sinal assim, como tivesse dizendo: olha, o que você pediu foi atendido. As duas petições que o jovem que estava enfermo, ele deu, ele não pediu para o faxineiro, ele pediu para Deus. E Deus assim o levantou. O que eu quero dizer com isso? Que esse texto que nós lemos, ele sugere um questionamento: o que é realmente a vida? Como poderemos ter ou encontrar essa vida? Como se divine a palavra vida, uma palavra de 4 letras? O que quer dizer com isso? O Salmo 39, versículo 5 diz assim: Deus, desde os meus dias, meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Definir a palavra vida é muito fácil. Nós podemos dizer: vida é respiração, vida é bater do coração, vida é ter paz, vida é viver o amor, é ter perdão, vida é comer, vida é beber, é se divertir. Vida é atividade constante, existência, mas realmente é essa a definição de vida? Quando nós vamos ouvir Tiago falar, capítulo 4 de Tiago, versículo 14, ele diz assim: a vida é um vapor que parece um pouco e logo depois se desvanece, depois vai embora. Mas falar só a vida, mas falar sobre também a morte. O que é a morte? Então esse texto aqui de Lucas, ele nos dá alguns ensinamentos para que possamos ver quem é que domina sobre isso, sobre a vida e sobre a morte. Aqui o texto diz que existem 2 grupos de pessoas: os que seguem a Jesus e os que seguem a viúva. Por exemplo, existia uma grande multidão, o texto diz isso, versículo 11. Diz que tinha uma grande multidão com os discípulos. O texto diz que existiam pessoas aqui desejosas ao ouvir de Jesus, que acompanhavam Jesus todos os momentos. E o texto diz isso, né? Uma grande multidão ou uma numerosa multidão que seguia com Jesus e os seus discípulos. Elas estavam desejosas de ouvir a Jesus, de tocar em Jesus, de ver Jesus realizar milagres. E é isso que se deparou muito com as multidões naquele momento, aquelas pessoas que acompanhavam os discípulos e começaram a seguir a Jesus. Para ver os milagres, ver as suas ações, ouvir as suas palavras de consolo, de ânimo, de encorajamento, de salvação. Então, eu creio, amado, que essa multidão aqui conhecia já Jesus, já tinha visto o que Jesus tinha realizado, e não é muito tempo, porque o versículo anterior, o capítulo anterior fala da fé do centurião, e os discípulos já tinham presenciado já a ação de Jesus.
Conhecer Jesus nos faz sentir, ter esse sentimento, esse desejo de estar com Ele, de estar perto dEle. E eu creio que é isso que aconteceu com aquela multidão. O desejo de estar com Jesus, de estar perto de Jesus, de ouvi-lo. Uma grande multidão, um povo desejoso de aprender, de estar perto dEle. Pessoas que estavam com esperança, porque ao ouvir Jesus, o coração daquelas pessoas aguçava esperança. E estavam cheios de esperança, pois só em Jesus havia esperança para aquele momento. Esperança que alimentava a alma, o espírito, o físico, e eles entendiam isso por quê? Porque se for olhar direitinho, eles tinham experimentado a multiplicação dos pães também, eles tinham se alimentado, e Jesus alimentado o físico, e queria ouvir muito mais para alimentar a alma também. Queria ouvir uma palavra que fosse profunda ao seu coração, para que viesse acalmá-lo, acalentasse, fortalecesse, o animasse. As pessoas queriam estar junto de Jesus e eram pessoas não só desejosas, mas eram pessoas que tinham esperança já, porque já tinham presenciado o que Jesus tinha realizado. E eu entendo, amado, que eu quero citar até uma experiência. Quando eu visitei uma irmã numa UTI, em um hospital, e ela já estava na UTI, estava bem sedada, e eu falando baixinho, digo: irmã, a irmã tem certeza se partir para onde vai? E ela não respondia, ela só balançava a cabeça. Irmã sabe quem está falando com a irmã? Ela balançava a cabeça. Irmã, a senhora sabe, a senhora está ouvindo o que eu estou falando? Ela balançava a cabeça. E eu saí daquele hospital dizendo assim: será que realmente ela compreendeu? Será que ela entendeu? Será que essa experiência de falar com ela aqui, será que realmente ela guardou essas palavras, ou ela já tinha essa esperança de Jesus e eu estava ali só confirmando, confirmando ao coração dela? Se ela tivesse aqueles últimos momentos ali, ela poderia partir com a certeza da salvação, sabendo que estaria com o Senhor se partisse. Será? E ao passar dos dias, essa irmã saiu da UTI e nós fomos visitá-la novamente. E ela já tinha falado para uma irmã dela que o pastor teria visitá-la, né? Teria visitado e tinha falado isso e aquilo para ela, e ela entendeu tudo e ela tinha certeza que tinha sido visitada pelo pastor. E a irmã dela duvidou. A irmã dela não acreditou que realmente ela tivesse consciente em ouvir, em confirmar tudo aquilo que ela tinha escutado. Só que ao passar dos dias, essa irmã, aí ao visitar, nos deparamos com a sua irmã, com a irmã dela. E a irmã dela falou: não, olha, ela confirmou tudo o que o pastor falou. E ela tinha certeza realmente que ela tinha, se partisse, ela iria para o céu. Então, pessoas que alimentam a esperança, amado, independente da circunstância que venha a ficar com a enfermidade. Pessoas que já teve encontro com Jesus, já experimentou algo de Jesus, e isso não encontra em nenhuma das religiões e nenhuma religião. Porque o amor e a misericórdia de Deus não é religião, pelo contrário, é o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho. Jesus falava com amor, com carinho, com vontade. Jesus falava do céu, Jesus falava das promessas, falava da salvação, Jesus falava da ressurreição. E essas pessoas estavam alegres por ouvirem isso. Eram pessoas alegres porque sabiam que só em Jesus tinha aquela palavra boa, aquela palavra de perfeição, aquela palavra que ia além, que ia profunda ao coração delas, porque elas já tinham experimentado milagres, curas, já tinham visto pessoas que eram tristes tornarem alegres, pessoas que estavam atormentadas saíram dos seus tormentos. E aqui não era diferente, porque a grande multidão que viu Jesus, viu a cena de Jesus se deparar com alguém que estava enterrando seu próprio filho. Eles entenderam que ao ouvir Jesus, crendo em Jesus, mudaria o contexto não só da vida deles, mas da vida de qualquer pessoa.
Entendo, amado, que a primeira multidão, que significa a multidão que seguia Jesus, eles tinham esperança que em Cristo havia esperança. Só em Cristo. Mas também o texto diz que existia uma multidão também que seguia a viúva, né? Versículo 12 diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Então, entenda, amado, que aqui estão as pessoas que, com um sentimento totalmente contrário do primeiro grupo, estavam indo para um velório. Estavam tristes pelo acontecimento, estavam levando uma pessoa ao enterro, uma pessoa falecida. Na realidade, é muito pior a dor. Ficamos tristes pela perda, pela saudade daqueles que estão mortos, estão partindo, muito mais ainda pela falta da certeza para onde eles estão indo, ou aquele que partiu, para onde ele vai. Quando eu lembro da irmã, ela não partiu naquele momento, ela veio partir muito depois. Mas ela tinha certeza de que qual seria o destino dela, qual seria o futuro dela. Após a sua morte e a sua ressurreição, estaria com o Senhor por toda a eternidade. É diferente aqui do contexto do segundo grupo, onde as pessoas estavam sem esperança, entristecidas, sem esperança. As pessoas que não tinham certeza para onde aquele morto ia, e elas mesmas não tinham certeza, mas estavam tristes por aquele momento de dor. Não sabiam o que fazer mais, porque não tinham domínio sobre isso, não tinham domínio sobre a morte ou sobre a vida. Nós temos alguém que tem o domínio sobre isso. Sabendo que aquele que fisicamente não voltaria mais, mas qual era o destino daquele que partiu? Porque segundo grupo, as pessoas sem esperança. Eles não tinham esperança, não se alimentavam na vida espiritual. Esperança, amado, é a nossa força para viver. Quando pensamos em Jesus, nos alimentamos dele, temos força por ele, somos fortalecidos por ele, para que a nossa fé seja afirmada cada dia, e mesmo que venha acontecer isso, porque no momento que nós estamos, nos dias de hoje, quantas mães não estão enterrando seus filhos? Quantos pais? Quantos filhos não estão enterrando os vossos pais? Sem esperança para o futuro? Entendemos que muita gente não sabe porque existe ainda e qual a razão da existência. E quando a gente se depara sobre a vida, a gente tem que pensar daquilo que é o nosso bem precioso, que é um bem precioso. Eram pessoas inconformadas, porque eles estavam inconformados, sim, porque não podiam fazer nada dentro da situação, era só acompanhar. Diante da morte, nós somos frágeis, nós somos incapazes de modificar a situação. Ficamos inconformados, até muitas vezes questionamos Deus, que tem gente que questiona Deus, Deus por quê? Não é? Quantas pessoas hoje não estão fazendo essa pergunta? Por que Deus? Deus, por quê? Tinha que ser ele, tinha que ser meu filho, tinha que ser minha esposa, tinha que ser minha mãe. Por que Deus? Creio, amado, que eles fizeram essas perguntas e não obtiveram as respostas. Mas só existe um que tem autoridade sobre a morte, que é Jesus Cristo. E aqui eu entendo, amado, que o encontro da vida com a morte, só Jesus tem autoridade. E com o primeiro testemunho do jovem, se ele buscou a Deus e diz: Deus, olha, faz um milagre, não permita que eu vá. Eu creio que muitos estão fazendo isso no mundo, porque da mesma forma que se anuncia os números negativos, né? Da mesma forma tem crescido os números positivos, e quantos testemunhos neste mundo de alguém que disse que falou com Deus e Deus ouviu a resposta. Só Jesus tem autoridade sobre a morte. Eu entendo que é isso que ele fala na sua palavra no livro de João, capítulo 5. Olha o que ele fala, versículo 24. Ele fala muito bem sobre isso. Ele diz assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.
Crê em Jesus enquanto ter vida. Crê em Jesus que Ele é o Senhor da ressurreição, é Ele que traz a vida, segundo a sua vontade, física no propósito de Deus. Mas também aquele que parte crendo em Jesus não há de passar pelo juízo, ou julgamento ou condenação, mas terá vida nele. Mais uma vez, verdadeiramente eu vos afirmo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqui esse jovem ouviu. Jesus, ao se deparar com esse jovem, diz assim, olha, ele fala isso, né? Jovem, que estivera morto, se pôs sentado, começou a conversar. Por quê? Porque Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ouvir a voz de Jesus faz toda a diferença. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. A gente entende, amado, que o Senhor é poderoso para isso. Versículo 28, não vos admireis quanto a isto, pois está chegada a hora em que todos que repousam nos túmulos ouvirão uma voz, ou a sua voz. Amado, significa que o Senhor tem autoridade sobre a morte. Morte física é breve, morte espiritual é eterna. Entendo que falar, Jesus quando abre a boca, ele tem propriedade por isso, porque tem toda a autoridade, ele venceu a morte. O seu povo tem que acreditar nisso. E quando capítulo 6 de João, versículo 39, olha o que Jesus diz. Em verdade, esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir a mim e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, para alguns, amados, tem se dado a partida porque eu creio que é propósito de Deus também. A morte se curva diante da vida, ou se curva diante daquele que tem toda a responsabilidade sobre a vida, diante daquele que tem toda a autoridade sobre a vida. E quando a gente pensa nisso, amados, a gente entende que a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, de renovar cada manhã a sua graça e misericórdia, não é porque nós somos autossuficientes, não é porque nós temos poder de manter, do respirar de Deus. Não, amados, nós dependemos dele. Eu creio que essa mãe entristecida assim pelo fato de sentir esse peso, né, de ter que enterrar seu próprio filho, o texto diz que o Senhor se compadeceu dela. O Senhor tem se compadecido, eu creio, de tantos outros hoje. Muita gente hoje tem ressuscitado do leito. E muitos vão se render, ou muitos já se renderam aos pés de Jesus. Eu entendo, amado, que enquanto nós estamos vivendo, temos a possibilidade de pensar, de crer, de decidir, de escolher, de optar. Também temos a de rejeitar, temos de entregar a nossa vida, de oferecer a Deus, de receber a Cristo e aí diante. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a possibilidade de fazer tudo isso. Porque após a morte, nada podeis fazer. E essa família, tanto a viúva como o jovem, eles tiveram a oportunidade de presenciar a grande manifestação do poder de Deus. Tanto a mãe como a numerosa multidão que o seguia, e sobre o jovem que ressuscitou, que Deus trouxe à vida. Eu entendo, amado, que esse encontro foi maravilhoso, porque a morte se curva diante da vida, porque só Jesus produz a vida, só Ele transforma o sofrimento em alegria. Só Ele produz alegria e paz no espírito. Imagine como estava o tormento dessa família, dessa viúva e daqueles que estavam seguindo o enterro.
Só Jesus, e o texto é tão maravilhoso que dá o resultado. E fala do resultado final do que aconteceu. A partir do versículo 14, né, diz isso. E aproximando-se, tocou no esquife, tocou no caixão, naquele momento. Então os que carregavam pararam. E Jesus, com a sua autoridade e poder, diz: jovem, eu te ordeno, te levanta. Levanta-te. A ressurreição do jovem. Jesus tem poder para dar vida. Aquele que encontra com o Senhor pode ter essa vida, não vida completa, vida abundante aqui ainda, mas também a vida eterna. Jesus tem o poder de transformar qualquer situação, qualquer problema, dificuldade, luta, qualquer necessidade humana. Busca ao Senhor, escuta o Senhor falar, clama a Ele, meus queridos. Você, meu amigo, também que não ainda entregou a vida a Jesus. Você veja que é o momento da tristeza, de não ter esperança, não ter expectativa, não ter sonhos, porque tudo finda na morte. E Jesus deu a oportunidade desse jovem de voltar novamente a viver, de testemunhar da graça de um milagre de Deus. Então, se você já experimentou isso, testemunhe, amado. Testemunhe dessa grandeza, esse Deus grande que você crê. Esse jovem, no momento da tristeza, foi produzida alegria. Jesus tem o poder de transformar, e foi isso que Jesus fez, chamou o jovem para a vida. O jovem aqui estava morto, tinha testemunhas, não era mentira, não era manipulação. Quantas testemunhas tinha nesse texto? Jesus deu vida, restituiu a vida ao jovem, deu alegria à sua mãe. É isso que diz o texto, deu alegria à sua mãe. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs em pé, começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Imagina a alegria dessa mãe. Eu fico imaginando a alegria dos pais, da mãe, dos familiares, quando alguém volta do hospital e supera a enfermidade. Que alegria! E aqui, aquela multidão que estava triste começa a presenciar a alegria também. Porque o texto diz: foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande, grande é o profeta que foi levantado aqui. Então, amado, seja a bênção, busca ao Senhor, você é um milagre de Deus. Se Deus permitir que realmente você esteja vivo para você glorificar a Deus, testemunhar de Deus, porque foi isso que esse jovem fez depois. A alegria aqui voltou a existir no coração dessas pessoas. A multidão que estava chorando, triste, sem esperança, agora estavam totalmente felizes. Creio que é assim que acontece, é assim que os nossos sentimentos são aflorados quando nós temos um encontro com o Senhor, são transformados. Todos foram edificados e a multidão foi edificada também e começaram a seguir a Jesus, porque é isso que diz o texto, né? Foram tomados de temor. E temor, amado, é honra, é respeito, é obediência, é amor, é atitude de se voltar, a se render, a se humilhar diante do Senhor. E esse texto, todos foram edificados, todos se encheram de amor a Deus, todos creram que Jesus tem o poder, o todo poder, todos creram na misericórdia de Cristo aqui. O texto nos fala que eles foram possuídos, cheios de temor, alegria, satisfação, prazer, vontade de gritar, falar do que tinha acontecido, o que eles tinham visto, deram glórias a Deus. Todos reconheceram que Jesus era o enviado de Deus. Esse é o profeta que Deus veio salvar o seu povo. Aqui houve conversão, houve entrega, houve renúncia. Você que está me ouvindo, amado, e que eu creio que há de ouvir ainda, você que não me conhece, você que conhece e vai ouvir essa mensagem, creia que em Cristo ainda há esperança, que Ele tem o poder de mudar qualquer situação, qualquer circunstância da sua vida.
Você precisa crer nele. Não caminha segundo a multidão, a grande multidão que estava levando o enterro. Sem expectativa, sem esperança, cabisbaixa, entristecida, muitas vezes até questionando e murmurando por que tudo acontece, por que está ruim, por que acontece comigo. Pensa diferente. Aqui todos entregaram suas vidas ao Senhor, todos reconheceram o poder de Jesus, todos foram transformados pelo poder de Deus. Versículo 17 diz isso, né? Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Significa toda a região ali ouviu do testemunho daquilo que Jesus realizou. Todos aceitaram Jesus como o único profeta verdadeiro de Deus, e ele é. Todos foram convencidos e aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles. Todos. Porque viram que aquele que estava morto ressuscitou, mas aquele por quem ressuscitou? Por aquele que tem todo o poder. Aquele que é o Deus do impossível. Creia nisso. Entrega a tua vida a Ele. Não caminha segundo a multidão dos incrédulos. Daqueles que têm a visão só no aqui e no agora. Aqueles que não estão nem aí para valorizar, buscar a Deus e ter o destino na presença de Deus no futuro. Tem muita gente que quer desfrutar só o hoje. Tem muita gente que quer aproveitar só o hoje. Tem muita gente que se acha que a felicidade momentânea é a correta, e não é. Hoje ainda existem duas multidões. As pessoas que estão com Cristo, as que são desejosas, esperançosas e alegres. Aqueles que guardam a esperança ainda, né, de estar com o Senhor por toda a eternidade. Mas também existe o segundo grupo de pessoas que ainda estão mortas, sem Cristo, entristecidas, sem esperança e muitas vezes inconformadas. O que fazer com elas? Ou melhor, qual é o lado que você está? Queira ter um encontro com o Senhor nesta vida, ou com o Senhor da vida. O encontro com Jesus. João 10:10 diz assim: a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em Cristo ainda há esperança. Quero orar por você. Você que ainda não entregou a vida a Jesus. A grande multidão sem expectativa estava com tanto quanto morta, igual o jovem. O jovem ressuscitou, voltou a viver. Mudou sua condição, mudou seu estado. Mas a grande multidão permaneceu e tem permanecido até hoje. Muitos ainda não creem em Jesus como deveria crer. Quero orar por você, meu amado. Orar por você, meu amigo. Orar por você ainda que não entregou a vida a Jesus, não tem a certeza de vida eterna. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus. Esse texto fala de um grande milagre do Senhor. E esse grande milagre, ó Deus, é o milagre da ressurreição, trazer a vida. Eu creio, Deus, que no momento, Deus, tão difícil, Deus, que é dessa enfermidade que está assolando o mundo. Muitos, ó Deus, eu creio que passou por essa manifestação do Teu poder. De muitos médicos até, ó Deus, a imaginar que talvez não tivesse mais a oportunidade de voltar, e muitos têm voltado. Muitos têm saído do leito, ó Deus, para testemunhar a Tua graça. Mas também existe a enfermidade do pecado, Pai,
onde as pessoas, ó Deus, não entregaram a vida a Jesus, não reconhecem que são pecadoras, não reconhecem que estão separados da tua graça, não reconhecem que não têm esperança, e muitos não se rendem. E não só a pandemia, Deus, mas também do pecado. Se não entregar a vida ao Senhor, não haverá ressurreição para estar com o Senhor por toda a eternidade. Já estarão mortas, ó Deus, como estão mortas hoje. Por isso que a tua palavra diz que o Senhor nos vivificou, porque antes estávamos mortos. Mas pela tua riquíssima misericórdia, a tua graça nos alcançou. Que assim possa alcançar aquele que nos escuta, aquele que irá nos ouvir e ouvir essa mensagem. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou que todo poder sobre o céu e a terra pertence ao Senhor. Que nós temos que crer, devemos depositar nossa fé no Senhor, nossa confiança e nossa esperança nas tuas promessas. Que assim aconteça para todos aqueles que virão nos ouvir e principalmente, Deus, para aqueles ainda que não se renderam ao Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia esteja, ó Deus, com todos, que possamos louvar e glorificar o teu nome sempre. Entendemos, Pai, e cremos que em Jesus ainda há esperança. Em nome de Jesus, nós oramos. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, meus amigos e todo aquele que ouvir essa mensagem. Fiquem com Deus.